Olá, começa agora o programa Pauta Aberta. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e você fica com a gente pela próxima meia hora. E a gente começa falando que a morte de um voluntário de 32 anos que causou a suspensão dos estudos da vacina chinesa Coronavac pela Anvisa não foi relacionado com os testes ou com a Covid-19 por autoridades ligadas à pesquisa. O caso é tratado como suicídio por pessoas envolvidas com o estudo e foi registrado dessa maneira no boletim de ocorrência da polícia. O laudo do Instituto Médico Legal ainda não foi divulgado. A Anvisa anunciou que a autorização para a retomada dos ensaios clínicos do Coronavac já está em vigor. E a gente continua falando ainda de coronavírus e agora da outra vacina. É que em comunicado a Rússia anunciou que a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamileia contra a Covid-19, é 92% eficaz, segundo dados de estudos da fase 3 conduzidas no país. Os resultados ainda não foram revisados por outros cientistas e esta etapa ela deve ser publicada em uma revista científica. E um fato inusitado chamou a atenção da população e da polícia da ilha de Marajó, no Pará. Um padre que viajava de barco para celebrar uma missa no interior do estado foi assaltado e obrigado a pular no rio. Mas ao se dar conta de que se tratava de um sacerdote, os ladrões se arrependeram e voltaram para salvá-lo. O fato aconteceu no último fim de semana com o padre Mateus Tavares dos Santos, da paróquia de São Sebastião da Boa Vista. O caso foi registrado na delegacia no município de Breves e os ladrões ainda não foram localizados. Bom, nós estamos na reta final das eleições. Dia 15 de novembro, todos nós vamos às urnas. Mas você sabe o que é proibido e o que pode ser feito nessa reta final da campanha? Acompanhe. 148 milhões de eleitores, quase 20 mil candidatos a prefeito e mais de 518 mil ao cargo de vereador. Para todas essas pessoas, as restrições aumentam até domingo. A partir de hoje, por exemplo, o eleitor só pode ser preso em 3 situações. Se for pego em flagrante delito, em caso de condenação por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto, uma tentativa de impedir o exercício do voto. O eleitor pode manifestar de maneira individual e silenciosa a preferência por candidatos ou partidos. Então, tudo bem usar broches ou bandeiras, mas nada de fazer propaganda eleitoral ou jogar santinho na rua. Para os partidos e candidatos, a propaganda gratuita no rádio e na TV vai até quinta-feira e na mídia impressa a divulgação paga termina na sexta. Sábado marca o fim da campanha. Caminhadas, carreatas, uso de carro de som e distribuição de material gráfico serão permitidos até às 10 da noite. No domingo, as urnas estarão abertas das 7 da manhã às 5 da tarde. Nas 3 primeiras horas, a preferência é para os maiores de 60 anos. E para todo mundo, o uso da máscara é obrigatório. E, além disso, é preciso levar a própria caneta. Eleitores que precisarem justificar o voto neste primeiro turno podem utilizar o aplicativo e-Título do Tribunal Superior Eleitoral. O sistema gratuito traz outras funcionalidades úteis, como conferir o local de votação e consultar o número do título de eleitor. E ainda pode substituir o documento impresso para quem tem cadastro biométrico. Já eleitores que não registraram a digital devem ter em mãos também a carteira de identidade na hora de comparecer às urnas. E a gente continua falando de eleição, em que o Tribunal de Contas da União divulgou uma lista de candidatos a vereador que receberam o auxílio emergencial do governo. É isso mesmo. Mais informações com a repórter Camila Maciel, direto de Maringá. O Tribunal de Contas da União divulgou a lista de candidatos às eleições de 2020 que declararam patrimônio igual ou superior a R$ 300 mil e ainda assim receberam alguma parcela do auxílio emergencial até o mês de julho. No documento, é possível verificar também casos em que o patrimônio declarado do candidato supera R$ 1 milhão. Ao todo, são 10.692 candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador que aparecem nesta lista.
A relação completa, dividida por municípios, você encontra no portal do Tribunal de Contas da União. Agora vamos falar sobre a economia paranaense. Os portos do Paraná movimentaram em 10 meses de 2020 o equivalente a 92% do total de todo o ano passado. De janeiro a outubro deste ano, os portos de Paranaguá e Antonina operaram quase 49 milhões de toneladas de carga. Com isso, o estado se prepara para ultrapassar o recorde histórico de 53 milhões de toneladas registrado em 2019. Se o bom desempenho for mantido em novembro e em dezembro, a marca deve ser batida com folga e ainda ter um crescimento de cerca de 8%. Os reservatórios de Curitiba e região metropolitana chegaram nesta semana ao menor nível de água desde o início do sistema de rodízio de abastecimento adotado em maio, de acordo com a Sanepar. Segundo dados do sistema de abastecimento, o nível total das barragens está em 26,92% da capacidade. De acordo com a companhia, se a capacidade total ficar abaixo dos 25%, será necessário endurecer o rodízio de água. Desde agosto, o revezamento é feito de 36 horas com água e 36 sem o abastecimento. Segundo a Sanepar, o próximo passo seria implementar o sistema de 24 horas com água e 48 horas sem fornecimento. E o programa Pauta Aberta vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver que um servidor público que trabalha como gari, ele encontrou no lixo mais de 300 livros e ele deu aí um fim bem diferente para isso. E ainda, aplicativo desenvolvido por curitibanos pretende ajudar pessoas com deficiência visual. Não sai daí, a gente volta já já. O governo do Paraná deu mais um passo na estruturação do projeto do corredor bioceânico, rota comercial, que pretende unir o porto de Paranaguá ao porto de Antofagasta, no Chile, estabelecendo uma conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior recebeu no Palácio Iguaçu o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Osvaldo, e apresentou possibilidades de rotas e ramais que ligarão Brasil, Chile, Argentina e Paraguai por meio de um novo traçado ferroviário. No encontro, Ratinho Júnior deu detalhes da parte do projeto que está mais avançada, o chamado Corredor Oeste de Exportação. O ramal, também ferroviário, vai ligar o porto de Paranaguá até a cidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ampliando a malha operada hoje pela Ferroeste. O governador falou da importância dessa parceria. Veja o que ele disse. Uma alegria muito grande poder receber o embaixador da Argentina hoje aqui no estado do Paraná. Ele que é um homem que tem uma figura que tem muita experiência, já foi governador da província de Buenos Aires, tem uma vivência política muito grande e tem uma responsabilidade de fazer essa integração entre os dois países. E o Paraná tem uma ligação comercial muito forte com a Argentina, até porque nós fazemos fronteira com a Argentina, temos laços comerciais, temos o turismo das cataratas, então esse entendimento comercial de colaboração entre os dois países e também entre o estado do Paraná e o governo argentino é muito importante. E nós temos um grande projeto, que é um projeto a longo prazo, não um projeto rápido para sair do papel, mas que tem que ser iniciado e que tem que ser conversado entre os presidentes e entre os entes políticos dos países, que é o corredor bioceânico, que é ligando o porto de Antofagasta no Chile com o porto de Paranaguá, ligando o Pacífico com o Atlântico através de uma ferrovia. Então isso tem sido estudado e nessa conversa com o embaixador a gente sugeriu essa construção política, né, da possibilidade desse projeto, que é muito importante e que faria para o Paraná, para o nosso agronegócio, algo extraordinário, já que a gente poderia exportar boa parte de toda a nossa produção pelo Pacífico. E será implementado em dezembro o sistema de logística inversa de medicamentos. Vamos entender juntos o que é isso. Quem nunca passou pela seguinte situação? Fica doente, compra uma caixa de remédios e sobram alguns. Aí, anos depois, encontra essa caixa guardada, com o remédio já vencido. Pois é, um perigo jogar esse remédio fora no lixo comum, sabia? O medicamento vencido, ele não é um lixo comum e precisa de um descarte adequado.
pois pode trazer risco tanto para a população como também para o meio ambiente. A drogaria é a unidade de saúde mais próxima da população a ofertar esse serviço. Em dezembro, começa a contar o prazo para que todo o setor produtivo faça as adequações para implementar o chamado Sistema de Logística Reversa de Medicamentos Domiciliares. Ao final do processo, vai ser dever do consumidor fazer o descarte adequado de remédios em desuso ou vencidos nas próprias farmácias e drogarias. A primeira fase para implementar o sistema é a de criação do grupo de acompanhamento, que vai ser composto por representantes de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Já a implementação da logística reversa para a devolução dos medicamentos deve começar no segundo semestre de 2021. Ao final dos prazos, as drogarias e farmácias terão que oferecer em seus estabelecimentos pelo menos um ponto fixo de recebimento para cada 10 mil habitantes. Aos consumidores, orientamos que ao levar esses medicamentos vencidos até as farmácias e drogarias, os mantenham em suas embalagens primárias, pois esses medicamentos vencidos, eles passam por alguns procedimentos até que sejam encaminhados ao seu descarte final. O descarte final dos medicamentos será feito pelas indústrias fabricantes e pelas distribuidoras, e o não cumprimento das regras de descarte por qualquer integrante da cadeia poderá ser considerado crime ambiental. Em Paissandu, no noroeste do Paraná, um servidor público que trabalhava como gari encontrou mais de 300 livros no lixo. Eles serviram para alimentar ainda mais a sua paixão pela leitura e pela escrita. Veja na reportagem. Wagner Svirkas trabalhou durante 8 anos como gari e foi do lixo que ele tirou verdadeiros tesouros. Foram mais de 300 livros encontrados. A maioria deles lidos e cuidadosamente guardados. Inclusive uma coleção de capa dura de clássicos da literatura brasileira escritos por Machado de Assis. Eu encontrei muitos livros, nossa, tinha dia que eu encontrava mais de 10 livros. Eu trazia para casa, muitos eu doei para a biblioteca, outros eu descartei porque estava muito danificado, né? Mas a maioria está em casa. A paixão pela leitura e pela escrita vem desde a infância. E hoje, aos 44 anos, um sonho move o seu dia a dia: ser um escritor reconhecido. Por isso, além dos livros, caderno e caneta são aliados inseparáveis. Todos os dias, ele lê cerca de 10 páginas e escreve pelo menos 3. O processo de criação é sempre o mesmo. Começa no caderno, depois passa tudo para o computador. A inspiração dos seus escritos vem de tudo que ele leu durante a vida. E também de sentimentos embaralhados, sonhos, lembranças e, às vezes, uma dose de ficção. A vida parece outra. Os alegres passarinhos se esqueceram de cantar. É tão grande a tristeza que até mesmo a natureza parece se lamentar. A inspiração vem de várias formas, né? Então, geralmente, os temas é ficção, baseado na realidade. Tem de tudo, né? Até sonho, baseado em sonho que eu tive. Então, vem de várias formas, no dia a dia, é uma mistura de realidade com ficção, na verdade. Com a biblioteca abastecida, inspiração de sobra e muita garra, Wagner já publicou 4 livros, tudo por conta própria. Ele vende aos amigos e planeja participar de feiras literárias. Além disso, trabalha em outros 2 romances. Para ele, ler e escrever é muito mais do que um hobby. É viajar por lugares onde nunca esteve e decifrar sentimentos, às vezes, incompreendidos. A minha vida, viu? É a minha vida. Eu não consigo imaginar eu sem os meus livros, a leitura, né? Uma coisa que eu gosto muito, me completa. O sol brilha intensamente para iluminar a escuridão da alma triste. A lua apaga as trevas. As estrelas mostram o caminho, em milhares de pontinhos, de seu jeito natural, dizendo que, apesar de tudo, a alegria ainda existe. Você que sempre acompanha o programa Pauta Aberta, você vê que a gente sempre mostra aqui várias iniciativas e projetos de inclusão social, não é mesmo? Hoje nós vamos mostrar mais uma desenvolvida por curitibanos. A Viver é uma startup brasileira criada por curitibanos. A ideia é que o aplicativo, através de dispositivos como este, chamado de Beacon,
possa auxiliar na acessibilidade de pessoas cegas ou com baixa visão. Mas como? Quem vai contar para a gente é o João, um dos idealizadores do projeto. João, como é que vai funcionar a Viver? Como que ela funciona? Na verdade, porque ela já está disponível para download. Perfeito. A gente basicamente criou um aplicativo, desenvolveu um aplicativo, e esse aplicativo se comunica com esses pequenos dispositivos. Esse dispositivo é responsável por emitir um sinal, e o celular, através do Bluetooth, intercepta esse sinal e, por áudio, envia uma informação para a pessoa com deficiência visual sobre os entornos dela, ou sobre a área que ela está, regiões, objetos, enfim. Você está na Praça Nossa Senhora de Salete. A ideia é colocar nos ônibus, nas linhas de ônibus da cidade. Você instala isso num ônibus, e na medida que o ônibus se aproxima da pessoa com deficiência visual, o aplicativo dela notifica por áudio que o ônibus X está se aproximando. Um ônibus Interbairros 2, sentido Terminal do Cabral, está se aproximando. Não importa qual smartphone seja, hoje em dia quase todos os smartphones já têm o recurso de Bluetooth, que é o que a gente precisa para funcionar. O aplicativo não precisa ter conexão de internet, ele precisa ter uma vez só que funciona para baixar o banco de dados, então a gente armazena todo o banco de dados do mapeamento dos dispositivos offline, e uma vez baixado já não precisa mais de internet. O aplicativo é gratuito e está disponível para iOS e Android, mas ainda depende da aderência de organizações públicas e privadas para maior abrangência de espaços inclusivos. Qual é o alcance de um dispositivo como esse? Esses dispositivos variam de tamanho, de cor, de frequência, enfim, mas a distância geralmente varia entre 50 e 500 metros. Os de 500 metros em área livre são um pouco mais caros, então varia muito da aplicação. Então, se você colocar num ônibus, o ideal é que você tenha um com um alcance maior, porque a gente precisa identificar esse objeto a grandes distâncias. Agora, se você colocar num museu, por exemplo, não tem a necessidade de você comprar um tão caro, porque você vai trabalhar com distâncias de 3 metros. O modelo inovador promete ajudar 6 milhões de pessoas com a ferramenta. Dados do IBGE revelam que 6,2% da nossa população tem algum tipo de deficiência. A visual é a mais representativa e atinge 3,6% dos brasileiros. O grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% dos deficientes visuais de realizarem atividades habituais, como ir à escola, trabalhar e brincar. Além da proposta da autonomia, o Viver agrega a ideia da inclusão social. Flávia é funcionária pública, perdeu parte da visão na juventude e contou pra gente como o aplicativo faria diferença no universo de quem é cego ou tem baixa visão. Facilitaria muito no sentido de autonomia, né? Por exemplo, eu, quando ando de ônibus, eu não consigo identificar qual que é o ônibus que está vindo, então eu preciso perguntar para alguém que está próximo a mim, às vezes não tem ninguém no ponto do ônibus, daí você tem que parar todos os ônibus, independente de qual seja. Então é uma assertividade, uma autonomia que agregaria muito. Um ônibus Interbairros 2, sentido Terminal do Cabral, está se aproximando. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E entre na nossa página oficial no YouTube, tá aí o endereço para você rever toda a nossa programação. A você o nosso muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, tchau.